A Prefeitura de São Paulo avisou que a partir de amanhã vai exigir comprovante de residência para vacinação contra a Covid-19 na cidade. A repórter Estela Freitas tem os detalhes ao vivo para a gente, né, Estela? Boa noite para você. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos. Pois é, para receber a dose da vacina agora tem que levar um documento comprovando ser morador aqui da capital, além da identidade, claro, um registro profissional no caso de trabalhadores que estão aí dentro dos grupos prioritários e receita ou atestado médico para aqueles com comorbidades. O objetivo é garantir as doses para quem mora efetivamente na cidade de São Paulo. E a partir de amanhã também começam a ser vacinadas as pessoas com idades entre 40 e 44 anos com comorbidades e beneficiários do BCP, que é o benefício de prestação continuada da assistência social, além de estagiários da área da saúde que estejam cursando o último ano da faculdade e os profissionais do setor acima de 18 anos. Tudo isso dentro dos critérios do Plano Nacional de Imunizações. Uma outra notícia, para quem desembarca no aeroporto de Congonhas, na zona sul aqui da capital, agora tem que passar por uma triagem para a detecção de novos casos da Covid-19. Então, os agentes de saúde entrevistam, fazem um cadastro e medem a temperatura dos passageiros de todos os voos. Isso é o que a gente vai ver na reportagem da Carolina Rigengo. No setor do desembarque, a recepção agora fica por conta de técnicos e enfermeiros. A fiscalização é para evitar a entrada e disseminação da variante indiana do coronavírus no estado. A barreira sanitária funciona da seguinte forma: o passageiro desembarca e tem a temperatura medida. É questionado se tem algum sintoma da Covid-19. Caso a resposta seja sim, vem até esse posto de triagem e, dependendo do sintoma, segue para uma unidade básica de saúde. Eles deviam fazer isso há mais tempo e em todos os locais, né? Porque, infelizmente, a gente não sabe quem tem e quem não tem. Agora que pelo menos vai ter um controle maior agora dos passageiros, que é para tudo uma segurança maior agora. Mas acho que não é a única coisa que deve ser feita. Embora seja uma conscientização, ainda precisaria de um pouco mais. Uma passageira que apresentou sintomas da Covid foi encaminhada à unidade básica de saúde. O transporte foi feito com uma ambulância da rede municipal. A ação é uma parceria entre a Secretaria de Saúde, o Ministério da Saúde e a Anvisa. Até o presente momento não existe nenhum caso confirmado da variante da Índia na cidade de São Paulo. A capital paulista tem 30 quartos de hotel reservados para o isolamento de pessoas com sintomas. A estadia será gratuita. Caso apresentem sintomas, serão imediatamente testadas e aí nós poderemos disponibilizar um dos quartos, ou dependendo do estado clínico, nós já seria encaminhada para o Hospital de Guaianazes. A partir da próxima semana, os passageiros vão poder fazer o exame RT-PCR aqui mesmo no aeroporto. Um ônibus da Secretaria de Saúde estará disponível bem ao lado do desembarque. A variante indiana do coronavírus foi identificada em um passageiro de 32 anos que desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos no último sábado. Ele mora em Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro, e não está em São Paulo. Até agora, 7 pessoas foram contaminadas pela nova cepa no país. Os outros 6 são passageiros que chegaram ao Maranhão a bordo de um navio indiano, atracado no litoral do estado. Há ainda outros 3 casos suspeitos no Distrito Federal, Espírito Santo e Minas Gerais. E hoje o secretário estadual de Saúde do Maranhão, Carlos Lula, disse numa rede social que até o momento a suspeita de transmissão local da variante indiana no estado está descartada. Segundo ele, foram rastreadas 147 pessoas. 6 testaram positivo para a Covid-19, mas com a infecção pela variante brasileira P1. O Instituto Butantan retomou hoje a produção de vacinas da Coronavac após quase 2 semanas interrompida por causa da falta de insumos. A produção havia sido paralisada no último dia 14, depois que a China atrasou a liberação do IFA, o ingrediente farmacêutico ativo utilizado na fabricação das vacinas. Cerca de 3 mil litros da matéria-prima só chegaram ao Brasil há 2 dias e já foram submetidos ao teste de controle de qualidade na sede do Instituto. As vacinas voltaram a ser envasadas pelo Butantan nesta madrugada. A expectativa é que sejam produzidas cerca de 5 milhões de doses que serão entregues ao Ministério da Saúde. A previsão é que isso ocorra em no máximo 20 dias.
O último carregamento entregue pelo Butantan ao Plano Nacional de Imunização foi há 2 semanas, com pouco mais de 1 milhão de doses, totalizando 47 milhões de vacinas, que fazem parte do primeiro contrato do Instituto com o Ministério da Saúde. O segundo contrato, firmado com o governo federal, prevê a entrega de mais 54 milhões de vacinas contra a Covid-19 até setembro deste ano. Em Santos, no litoral paulista, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, participaram de uma cerimônia simbólica que marcou o início da vacinação dos portuários de todo o país. Os ministros chegaram na sede da Autoridade Portuária de Santos por volta das 11 horas da manhã. Em discurso, Queiroga lembrou que os trabalhadores de portos e aeroportos já estavam incluídos no Plano Nacional de Imunização, mas que a aplicação foi acelerada por causa das novas variantes do coronavírus. Nós só temos um inimigo, o vírus, e é um inimigo que sofre mutações. Então, para tentar conter a propagação comunitária de variantes de vírus e sabendo da importância dos trabalhadores dos portos e dos aeroportos, o ministro Tarcísio de Freitas, em momento muito oportuno, propôs que os senhores fossem incluídos como um grupo que deveria ser priorizado. Na cerimônia, 26 trabalhadores receberam a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. Em São Paulo, a vacinação para os demais trabalhadores portuários começa oficialmente a partir do dia 1º de junho. Nos 2 últimos dias, nós distribuímos 6,7 milhões de doses de vacina para o Brasil. Somente para o estado de São Paulo, 1,5 milhão de doses de vacina. Isso não é pouco, meus amigos. Isso é fruto de um esforço não só do governo federal, mas de todos nós. Queiroga também falou que o Ministério da Saúde tem o compromisso de acelerar a vacinação para que até o fim do ano todos os brasileiros sejam vacinados. O governador de São Paulo, João Dória, fez um apelo para que a Anvisa autorize testes da Butanvac em humanos. A vacina contra a Covid-19 será a primeira 100% brasileira e pode começar os ensaios clínicos em junho. Dória afirmou que o Instituto Butantan já iniciou a produção de 40 milhões de doses do imunizante. E que nós estamos aguardando a aprovação da Anvisa para que os estudos clínicos possam ser aprovados até no máximo dia 7 de junho. E eu, de novo, aqui clamo para que a Anvisa mantenha, evidentemente, seus protocolos. Nós respeitamos a Anvisa, mas senso de urgência. Diante de uma pandemia que leva 2.500 vidas por dia, nós precisamos de vacinas. E se pudermos avançar sem romper protocolos, a velocidade para aprovação de estudos, os estudos vão demonstrar a eficácia da vacina e mais uma boa vacina estará disponível para os brasileiros, provavelmente até o final de setembro ou início de outubro. O Rio de Janeiro começou a vacinar pessoas em situação de rua. Os agentes montaram um ponto de vacinação ao ar livre no centro da cidade. Em uma praça no centro da cidade, agentes da Secretaria Municipal de Saúde vacinaram moradores de ruas. A expectativa é imunizar cerca de 6.500 pessoas. Hoje, para mim, foi importante, né? Não é só para mim, para os meus amigos também. É uma população super complexa. A população de rua talvez seja um dos grupos prioritários mais difíceis de se vacinar. Então, a gente está com a equipe vacinando nos abrigos e nas unidades de abordagem da Secretaria de Assistência Social. Muitas vezes essa população tem comorbidades graves e vai ter dificuldade do rastreamento para a segunda dose. Palco de muitas apresentações, o Teatro Municipal do Rio abriu as portas hoje para um motivo especial. Ele será mais um posto de vacinação. É uma esperança para as pessoas e uma esperança para a própria equipe do teatro de que em breve a gente vai poder voltar a receber o nosso público. Ao som de música clássica, o grupo de 28 e 27 anos com comorbidades, além de profissionais da saúde e de educação, tomaram a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. Não tenho nem o que falar, né? Primeiro que é uma alegria para tomar a vacina em si e o lugar é maravilhoso. Sugiro que todo mundo venha vacinar também. Aqui. Feliz por estar vacinado aí, por estar tomando a primeira dose.
E vamos aguardar aí para, se Deus quiser, daqui a pouco tomar a segunda e estar totalmente imunizado. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, aqui na capital, mais de 2 milhões de pessoas já tomaram a primeira dose da vacina. A previsão é que até sábado, todas as pessoas com comorbidades sejam vacinadas. E na próxima semana, comece a imunização da população geral, iniciando com as mulheres de 59 anos. A capital fluminense já registrou mais de 26 mil óbitos causados pela Covid-19. No estado do Rio de Janeiro, são mais de 852 mil infectados e cerca de 790 mil recuperados. A taxa de ocupação nas UTIs dos hospitais municipais é de 94%. E hoje foi retomada a vacinação contra a Covid para grávidas e puérperas em Manaus. A imunização desse grupo foi suspensa há 2 semanas pela Justiça Federal. No rosto delas, deu para perceber que a expectativa pela imunização era grande. Uma segurança a mais para quem acabou de dar à luz a uma vida. Graças a Deus eu consegui me vacinar, na expectativa de vacinar minha irmã, minha mãe também agora, né? Então, eu espero que essa hora chegue para todo mundo e eu estou muito emocionada, graças a Deus eu consegui. Sentimento de segurança mesmo, tanto para mim quanto para minha filha, né, que diz que creio que Deus está passando para ela também. A Justiça Federal determinou a retomada da vacinação de grávidas e puérperas contra a Covid-19 nesta quarta-feira em Manaus. A juíza recomendou que o grupo receba doses da vacina Pfizer ou da Coronavac, seguindo a recomendação do Ministério da Saúde. A vacina utilizada na cidade de Manaus já foi aplicada em mais de 100 mil grávidas no mundo todo. Então não havia motivos para suspender a vacinação das grávidas sem comorbidades. Além desse argumento, também mostramos o número de grávidas que faleceram no ano passado. Foram 435 mulheres. E este ano nós ainda não chegamos nem na metade do ano e já tivemos mais de 500 grávidas que faleceram pela Covid-19. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 33 mil grávidas e puérperas ainda não se vacinaram. Antes, apenas as que estavam em gestação de alto risco foram inclusas na campanha. Agora, Manaus deve vacinar todo o grupo. Estava ansiosa, né, pela retomada e hoje já, quando eu recebi a notícia, eu digo, vou agora. Para receber a dose da vacina, é necessário apresentar um documento que ateste o estágio da gravidez, como um exame de sangue, de ultrassom ou a caderneta da gestante. O mesmo vale para as puérperas. Todas precisam trazer uma documentação que comprove o período do pós-parto. Cidades de Minas Gerais voltaram a transferir pacientes da Covid-19 por falta de leitos de UTI. O secretário de Saúde do Estado fez um alerta hoje para um novo crescimento no número de casos da doença. Esse registro foi feito pela gerente do Hospital São Vicente de Paulo, em Carmo do Rio Claro, no sul do estado. Erenita Fernandes Lemos filmou cilindros de oxigênio vazios e relatou dificuldade em conseguir kit intubação. Cilindro vazio, cilindro esperando para abastecer, que já está acabando. O paciente já usou 2 cilindros, tem mais um esperando e mais um lá dentro do quarto. Ainda de acordo com a gerente, 2 pacientes em tratamento da Covid-19 precisaram ser transferidos para unidades em Juiz de Fora e São Paulo. Hoje, o secretário de Saúde de Minas confirmou que 269 pacientes estão na fila aguardando leitos de terapia intensiva. Hoje, nossa equipe está em Passos, na região sul também, na tentativa de observar de perto a situação da região sul e tomar as medidas de redução desses pacientes, por exemplo, a transferência de pacientes. Ainda segundo o secretário, o governo tem garantido a ampliação de leitos, o fornecimento do kit intubação e a estruturação na rede de gases hospitalares. O médico também comentou o caso suspeito de contaminação da variante indiana em um morador de Juiz de Fora. O resultado dos exames deve sair amanhã. Que temos aí uma nova cepa que não está circulando no estado, mas existe um potencial de circulação no país, associado à população perdendo o comportamento de distanciamento social. Então, é uma associação muito perigosa. Sobre o andamento da vacinação no estado, Fábio Baquerete afirmou que pediu autorização ao Ministério da Saúde para começar a imunizar a população sem comorbidade a partir de junho.
Agora vamos aos números da Covid-19 aqui no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 14.786.000 pessoas já se recuperaram da doença. 1.099.000 estão em acompanhamento e desde o início da pandemia, 456.000 pessoas morreram por causa da doença. E a taxa de desemprego no país atingiu 14,7% no primeiro trimestre deste ano, segundo o IBGE. Com isso, o Brasil atinge a marca de 14.800.000 pessoas desempregadas. No trimestre anterior, encerrado em fevereiro, a taxa de desemprego era de 14,4%. Hoje houve protestos de empresários que promoveram em várias cidades do país o chamado Dia da Liberdade de Impostos. Em Belo Horizonte, motoristas aproveitaram para abastecer sem o valor dos tributos embutido. Na bomba, o litro da gasolina em Belo Horizonte é vendido em média por R$ 5,80, um dos mais caros do país. Quase metade do valor é referente a tributos. Muito cara, esse ano subiu muito a gasolina. Para mim que sou motorista de aplicativo, né, fica até inviável às vezes. No dia do imposto zero, o Daniel conseguiu pagar R$ 3,22 pelo litro da gasolina, um desconto de 46%. A gente tem esse problema aqui no Brasil, né, a questão do imposto em tudo, né? A gente já paga uma gasolina muito cara, né? E ainda com esses impostos, os incidentes ainda fica maior. Nos postos de Brasília e Brusque, no interior de Santa Catarina, a fila de carros para abastecer sem pagar impostos começou ainda de madrugada. O protesto é para alertar a população sobre a alta tributação de produtos do dia a dia. Drogarias, supermercados e lojas de material de construção também aderiram à ideia e venderam alguns produtos com descontos que chegaram a 70%. A gente entender que a gente não está tendo o recurso devolvido para a sociedade, já que a gente não tem uma educação de qualidade, não tem saúde de qualidade, não tem segurança. A gente tem um imposto de primeiro mundo e a devolução desse recurso para a sociedade de país subdesenvolvido. O Itaú Unibanco revisou a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro em 2021 de 4% para 5%. Segundo o relatório Macrovisão, divulgado hoje, a atividade econômica, mesmo com a pandemia, continuou em expansão no primeiro trimestre de 2021. A projeção para o PIB no segundo trimestre também foi revisada de menos 0,1% para 0,6% de crescimento. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que desistiu de criar um novo imposto sobre transações financeiras. A ideia seria criar um tributo que compensasse a desoneração da folha de pagamento de empresas, o que reduziria o custo da contratação de trabalhadores. Guedes falou durante uma videoconferência com empresários do setor industrial. Durante a transmissão, o ministro também comentou sobre a possibilidade de renovação do auxílio emergencial durante a pandemia da Covid-19. O auxílio emergencial é uma arma que nós temos e que pode sim ser renovado. Se ao contrário do que nós esperamos, se a doença continuar fustigando, as mortes continuam elevadas, a vacina por alguma razão não está chegando, tem que renovar. Nós vamos ter que renovar. Não é a nossa expectativa hoje. A expectativa é que está avançando a imunização, mas vamos observar. Então, em relação ao auxílio, o auxílio é uma ferramenta, é uma camada de proteção que sim poderia ser renovada, pode ser renovada. Hoje nós achamos que, se a vacinação em massa progride, pode ser que não seja necessário. Festival de Prêmios Inverno da Sorte do Rede TV Plus. Veja como participar e ganhar. Os sorteios são diários e você pode levar notebooks, smart TVs e smartphones. Todos os domingos no Encrenca sai também um Renault Kwid zerinho. E ao final da promoção, uma Mercedes C180 Avantgarde pode ir direto para sua garagem. Tudo o que você precisa fazer é continuar assinando o Rede TV Plus ou fazer a sua assinatura agora mesmo, apontando a câmera do seu celular para o QR Code aqui na sua tela. Ou então, acessando redetvplus.com.br. Você paga menos de 75 centavos por dia e pode usar o Pix, cartão de crédito ou cartão virtual de débito da Caixa. É o inverno da sorte aqui na Rede TV. Morreu hoje, aos 83 anos, o ex-governador do Paraná, Jaime Lerner. O arquiteto e urbanista estava internado havia quase uma semana por complicações renais.
Jaime Lerner estava internado desde sexta-feira passada em um hospital de Curitiba. Por causa da pandemia, o velório e sepultamento foram restritos a familiares e amigos. Governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, decretou luto de 3 dias no estado. Que foi prefeito da nossa capital, que foi governador do estado e que, acima de tudo, era um urbanista reconhecido no mundo todo, que estava à frente do seu tempo, que inovou no transporte público na nossa capital, que acabou sendo referência para o mundo todo. Lerner nasceu em 17 de dezembro de 1937 e se formou em arquitetura pela Universidade Federal do Paraná em 1964. Foi 3 vezes prefeito de Curitiba e 2 vezes governador do estado. Ficou conhecido internacionalmente por implantar o maior sistema integrado de transporte público na capital paranaense na década de 70. O sistema chegou a ser copiado em outros 80 países e ganhou muitos prêmios no exterior. Mesmo marcado por gestões exemplares, em 2011 o ex-governador foi condenado pelo crime de dispensa ilegal de licitação na construção de estradas. Já à frente da Prefeitura de Curitiba, criou parques arborizados pela cidade, como o Jardim Botânico e a Ópera de Arame. E o presidente Jair Bolsonaro participou hoje da cerimônia de entrega da ponte Rodrigo e Cibele entre o município de São Gabriel da Cachoeira e a comunidade indígena Balaio, no estado do Amazonas. No evento, Bolsonaro voltou a falar sobre o papel das Forças Armadas no governo. Devo, em grande parte, às pessoas que me servem em Brasília. No momento, 22 ministros. Proporcionalmente, temos mais ministros militares que até mesmo aquele período de 64 a 85, quando tivemos 5 presidentes militares. Obviamente, eu botei ao meu lado, convidei pessoas que se identificam comigo. O que nós queremos? Nós queremos paz, queremos progresso e, acima de tudo, liberdade. E a gente sabe que esse último desejo passa por vocês. Tenho conversado muito com o Braga Neto, nosso de defesa. Mais do que obrigação e o dever. Tenho certeza que vocês agirão dentro das 4 linhas da Constituição, se necessário for. Espero que não seja necessário. A gente parta para a normalidade. Não estamos nela ainda, estamos longe dela. Em depoimento à CPI da pandemia no Senado, o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse que é provável que a imunização contra a Covid-19 seja anual. Dimas Covas foi ouvido por mais de 6 horas. Segundo ele, as tratativas para a venda dos imunizantes ao governo federal tiveram início em julho do ano passado, com uma oferta de 60 milhões de doses que seriam entregues no último trimestre de 2020. O primeiro contrato entre o governo federal e o Butantan foi assinado no início de janeiro deste ano. Estavam disponíveis. E eu muitas vezes declarei de público que o Brasil poderia ser o primeiro país do mundo a começar a vacinação. Não fosse os percalços que nós tínhamos que enfrentar aí durante esse período. Tanto do ponto de vista do contrato, como do ponto de vista também regulatório. Quer dizer, a regulamentação para uso emergencial das vacinas no Brasil saiu em dezembro pela Anvisa. O presidente do Instituto Butantan afirmou ainda que acredita que a vacinação contra a Covid-19 terá de ser anual e defendeu a Butanvac, imunizante desenvolvido pelo Butantan, que utiliza a tecnologia da vacina da gripe e que está em fase de testes. A expectativa é que a vacina brasileira esteja disponível ainda este ano. Essa vacina é a grande esperança dos países pobres, que é uma vacina de baixo custo. E ela é a segunda versão, quer dizer, ela já tem incorporado os conhecimentos científicos com a primeira geração de vacinas. Então, uma vacina que traz muita esperança e que pode ser, sim, um aliado importante no combate a essa epidemia a partir do último trimestre desse ano. Em vídeo divulgado ontem pelo Instituto Butantan, Dimas Covas afirmou que não é necessário que as pessoas recebam uma eventual terceira dose da vacina Coronavac contra a Covid-19. Segundo ele, o imunizante tem alta eficiência de proteção contra a Covid na aplicação de 2 doses, como é feito atualmente.
O sudeste da Austrália enfrenta uma infestação de ratos. Os roedores têm causado sérios danos às plantações e colocam em risco a saúde de muitas pessoas. Os ratos se reproduziram mais rapidamente com a longa estiagem que a região teve, já que agora há muita comida, umidade e poucos predadores. Os moradores consideram esta a pior infestação em muitos anos. Uma família chegou a perder a casa no incêndio depois que os ratos roeram a fiação da residência. Em toda a temporada de reprodução, uma única fêmea pode dar à luz até 500 roedores. Por isso, os especialistas dizem que a infestação pode demorar a passar. O Museu de Arte Sacra de São Paulo começou a restauração das imagens dos santos da Igreja Nossa Senhora dos Remédios, em Osasco. As obras foram destruídas num ato de vandalismo no início de maio. O que vândalos destruíram em minutos vai levar, no mínimo, 12 meses para recuperar. O trabalho é minucioso, exige paciência e olho clínico. Entre os pincéis, as ferramentas usadas são as de um cirurgião, como bisturi e pinças. O João acompanhou o recolhimento das peças, o transporte até o Museu de Arte Sacra e agora coordena a restauração. O primeiro processo será juntar os pedacinhos, como se fosse montar um quebra-cabeças a várias mãos. E nós temos envolvidos aí mais 15 pessoas, que são voluntários, que fazem alguns cursos e frequentam um museu. Muitos trabalham nessa área e se dispuseram a colaborar com o Museu de Arte Sacra na recuperação dessas peças. Na avaliação do material, João descobriu que as imagens já haviam sofrido intervenção e perderam a originalidade. O restaurador ele não tem direito de criar, ele tem o dever de recuperar a peça para que ela seja apreciada de acordo com aquilo que o artista pensou. Nesse caso das peças da Igreja dos Remédios, as peças já foram descaracterizadas no passado, antes mesmo desse ato de vandalismo. Então, a ideia do restauro delas agora, além de juntar as partes, deixar essas peças apresentáveis novamente para serem colocadas na igreja, é resgatar a pintura primitiva, resgatar o seu aspecto original. A primeira obra a voltar para a comunidade será a da padroeira do bairro, Nossa Senhora dos Remédios. A imagem do santo tem um significado importante para os católicos. Além da deferência e respeito, é uma obra de arte com história. A de Santo Ubaldo, por exemplo, foi trazida da Itália há 60 anos. As outras foram produzidas no Brasil. Das 7 imagens, uma não poderá ser reconstruída, porque foi totalmente danificada. Essa peça ela será descartada, mas a própria igreja faz isso, por ser uma peça que foi abençoada, estava em culto público, ela não é simplesmente descartada no lixo. No início de maio, 4 jovens invadiram a igreja Nossa Senhora dos Remédios e depredaram o templo. Eles fugiram quando um dos padres ouviu o barulho e foi verificar o ocorrido. O caso foi registrado na polícia e até o momento ninguém foi preso. E a polícia do Rio de Janeiro prendeu hoje 2 suspeitos de vender atestados falsos de comorbidades para que pessoas pudessem furar a fila da vacinação contra a Covid-19. Os homens foram presos nesta clínica em Pilares, na zona norte do Rio de Janeiro. Sérgio Mendes Isidoro, dono da clínica, e o médico Augusto Guedes de Carvalho Filho são suspeitos de vender atestados falsos para vacinas contra a Covid-19. No atestado, o médico diz que o paciente possui alguma comorbidade incluída na lista do Ministério da Saúde como prioridade para a imunização. Ele vendia esses atestados por R$20 a R$40. Nós, a partir da investigação, constatamos que essa venda seria realizada, a princípio, na segunda e na quinta-feira, que era a data do dias que o médico estava na clínica, mas também tivemos notícias que essa prática era feita também nos dias que ele não estava, deixava apenas os atestados assinados e o dono da clínica, efetivamente, que vendia esses atestados sem sequer a presença do próprio médico. Além dos atestados, a polícia apreendeu medicamentos que estavam no consultório. O médico e o dono da clínica podem pegar até 5 anos de prisão.
O ritmo lento da vacinação contra a Covid-19 tem levado brasileiros a buscar doses em outros países. Nos Estados Unidos, a imunização para turistas foi liberada há menos de um mês e algumas agências de viagem passaram a oferecer pacotes para o polêmico turismo da vacina. A primeira parada da viagem do Frederico foi no México. É preciso ficar 14 dias de quarentena antes de seguir para os Estados Unidos. É isolamento sério, você evitar passeios, ficar mais no hotel, ficar no seu quarto. Com o resultado do exame do tipo PCR negativo, o empresário chegou a Miami no dia 29 de abril e foi vacinado em menos de 24 horas. Ele escolheu o imunizante da Johnson. A aplicação em dose única e gratuita foi num posto itinerante do Exército montado no estacionamento de uma faculdade. Após isso, você ainda vai para um local que você fica 20 minutos tomando uma garrafinha de água para ver se você não vai ter nenhuma reação de imediato. Com a demora no avanço da imunização aqui no Brasil, o chamado turismo da vacina ganha cada vez mais adeptos. Nos Estados Unidos, as aplicações foram liberadas no final do mês passado e algumas empresas já começaram a vender pacotes de viagem para este objetivo. O Frederico é dono desta agência em Belo Horizonte e diz que a procura aumentou muito nas últimas semanas. Até moradores de outros estados solicitaram informações. Eu acho que quem pode e está disponível tem que ir. Crítica tem para qualquer tipo de viagem. Eu acho que é um benefício que a gente está tendo de um país que está oferecendo um benefício para o mundo. Por que não a gente? O pacote completo com as hospedagens no México e nos Estados Unidos e as passagens aéreas de ida e volta pode chegar a R$30 mil. Ronaldo e a esposa tomaram a vacina da Pfizer em Miami. Tivemos uma facilidade grande em vacinar pelo fato de eu já ter um imóvel lá há mais de 10 anos e vou repetir esse procedimento com a minha filha agora em julho. Pesquisadores de Pernambuco e Minas Gerais estão tentando desenvolver um exame menos invasivo e mais acessível, que detecta a presença do coronavírus pela saliva. Os cientistas do Núcleo de Pesquisa em Inovação Terapêutica da Universidade Federal de Pernambuco estão muito animados com o Covid Express, um exame de baixo custo e bem menos invasivo que o RT-PCR, aquele que coleta a secreção das narinas para detectar a presença do coronavírus. A técnica foi desenvolvida pela Universidade Federal de Uberlândia, em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e a empresa Immunoscan Biogenetics. 13 universidades brasileiras participam da fase de testes do Covid Express, entre elas a UFPE. Tem outras 12 instituições do Brasil todo também coletando salivas para que a gente se some aí a um número de amostras que seja comparável ao padrão PCR e que a gente consiga dizer realmente se o diagnóstico é eficaz, seletivo e colocar aí essa metodologia Covid Express para aumentar os números, de diagnósticos da Covid-19 no país. O Covid Express utiliza esse sensor que emite raios infravermelhos para transmitir informações sobre padrões moleculares existentes em uma amostra de saliva. Os dados são processados neste sistema, que interpreta as informações com o uso de inteligência artificial. E o resultado sai em até 2 minutos. O NUPIT tem como objetivo analisar 4.500 amostras de saliva que estão sendo coletadas de voluntários de municípios do interior de Pernambuco, parceiros da pesquisa. Ao final, os resultados vão ser comparados com os diagnósticos obtidos pelo exame RT-PCR, considerado padrão ouro para a detecção da Covid-19. É um aparelho muito pequeno, acoplado a um computador, a um software, e já é o suficiente para uma análise dessas amostras. E eu diria que com esse andamento de pesquisas e de aprimoramento do teste, ele vem a ser tão eficaz e seletivo e específico quanto o padrão ouro PCR. A pesquisa ainda não tem prazo de conclusão. Assim que o estudo for finalizado, os resultados serão submetidos à análise da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Se o Covid Express for validado, o NUPIT poderá realizar, em média, 500 testes por dia. E agora a previsão do tempo com o Igor Silveira.
Olá, boa noite. E a sexta-feira vai ser quente e seca em toda essa área que a gente vê em amarelo no mapa e com temperaturas acima dos 30 graus em boa parte do Brasil. Só no sul é que a situação é totalmente diferente, porque uma frente fria vai provocar chuva forte no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. Então atenção, porque tem risco de alagamentos e deslizamentos de terra. No sudeste, o tempo continua quente e seco em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e em Minas Gerais. No nordeste, o sol está garantido e só deve ter uma chuva fraca e isolada no litoral da Bahia. Na região norte, o tempo fica instável, ainda chove por lá, mas o clima continua abafado. Em Manaus, a máxima amanhã pode chegar aos 33 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite, até mais. Rede TV News fica por aqui, uma ótima noite para você, a gente se vê amanhã, até lá. Até amanhã, obrigado pela companhia, uma ótima noite.